Olá, amigos ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de hoje. Hoje tenho o prazer de receber um convidado que admiro profundamente, o nosso amigo estudioso da Bíblia, André Oliveira. André, que alegria tê-lo aqui conosco novamente. Como você está? Sinto que essa conversa vai ser daquelas que nos faz refletir sobre o eterno. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite caloroso. Estou ótimo, animado para mergulharmos nesse tema tão fascinante. E para os ouvintes que nos acompanham, saibam que é uma honra compartilhar esses momentos com vocês. Vamos tornar isso uma jornada coletiva, explorando as profundezas da Palavra de Deus. Perfeito, André. Antes de entrarmos no coração do episódio, que tal incentivarmos nossos ouvintes a se juntarem ainda mais a essa comunidade? Se você está gostando do que ouve, inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio, dê um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhe esse conteúdo com um amigo que precise de uma dose de reflexão espiritual. Vamos espalhar essa luz juntos. Exato, Lucas. Inscrição, like e compartilhamento é simples, mas faz toda a diferença para que mais almas sejam tocadas por essas verdades eternas. Muito bem dito. Agora vamos ao tema de hoje, uma exploração profunda dos sinais proféticos na Bíblia que apontam para eventos eternos, como a segunda vinda de Cristo e o juízo final. André, para começar, você poderia nos dar um panorama geral? O que a Bíblia realmente nos diz sobre esses sinais e por que eles são chamados de eternos? Claro, Lucas. Os sinais proféticos na Bíblia não são meras coincidências ou eventos isolados. Eles são marcas divinas que apontam para o cumprimento do plano eterno de Deus. Pense neles como setas no caminho da história humana, guiando-nos para o ápice da redenção. No Antigo Testamento, vemos exemplos iniciais, como o arco-íris após o dilúvio de Noé, em Gênesis 9, 13 e 16. Deus o coloca no céu como um sinal eterno de sua aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com águas. É um lembrete visual de sua fidelidade, mas também um prenúncio de juízos futuros e da restauração final. No Novo Testamento, isso se intensifica com a estrela de Belém, em Mateus 2, 1-2, que guia os magos até o nascimento de Jesus. Não é só uma estrela astronômica, é um sinal profético do Messias, conectando o céu à terra e anunciando a primeira vinda. Esses exemplos mostram que os sinais não são aleatórios, eles carregam um contexto histórico e espiritual, revelando o caráter de Deus, misericordioso, mas justo. Fascinante, André. O arco-íris como sinal de aliança eterna, isso nos faz pensar em como Deus usa elementos da criação para comunicar verdades profundas. E ligando ao Novo Testamento, a estrela de Belém é um clássico, mas vamos aprofundar nos sinais relacionados à segunda vinda. Em Mateus 24, Jesus fala de guerras, fome, terremotos. Como interpretamos isso hoje? Mateus 24 é um capítulo pivotal, Lucas. Jesus, respondendo aos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, descreve um cenário que ecoa profecias do Antigo Testamento, como em Daniel ou Joel. Versículo por versículo, em Mateus 24, 6-8, ele diz: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Esses são sinais como dores de parto, intensificando-se à medida que o fim se aproxima. Historicamente, vemos paralelos. As guerras mundiais do século XX, fomes em regiões como a África, terremotos devastadores no Haiti ou no Japão. Mas o ponto-chave é espiritual. Não é sobre prever datas exatas, mas discernir o tempo. Como cristãos, devemos observar esses sinais não com medo, mas com expectativa, preparando nossos corações para o retorno de Cristo. Interessante essa metáfora das dores de parto. Ela sugere um processo inevitável e progressivo. Mas há debates sobre como isso se encaixa no cronograma escatológico, certo? Fale um pouco sobre as visões pré-milenistas versus pós-milenistas. Como elas diferem na interpretação desses sinais? Excelente pergunta, Lucas. As interpretações escatológicas variam, mas vamos descomplicar.
A visão pré-milenista, popular em círculos evangélicos, acredita que Cristo retornará antes do milênio, um reinado literal de 1000 anos na Terra, como descrito em Apocalipse 20. Nessa perspectiva, os sinais de Mateus 24 são precursores da tribulação, um período de 7 anos de juízo intenso, seguido pelo rapto da igreja e, então, a segunda vinda. Teólogos como John Walvoord defendem isso, enfatizando sinais literais como o anticristo e a marca da besta. Por outro lado, a visão pós-milenista vê o milênio como um período simbólico de expansão do evangelho antes do retorno de Cristo. Aqui, os sinais são mais alegóricos. Guerras e fomes representam o conflito espiritual ao longo da história da igreja, culminando em uma era de paz global antes do juízo final. Pensadores como Jonathan Edwards inclinavam-se para isso, vendo o progresso missionário como cumprimento profético. O debate é rico porque ambos se baseiam em escrituras, mas diferem na literalidade. Eu inclino para o pré-milenismo, pois Apocalipse parece descrever eventos sequenciais, mas respeito o pós-milenismo por seu otimismo evangelístico. O importante é que, independentemente da visão, os sinais nos chamam à vigilância. Uau, isso esclarece muita coisa. É como se o pré-milenismo enfatizasse um retorno iminente e dramático, enquanto o pós-milenismo foca em uma transformação gradual. E para os ouvintes que talvez sejam céticos, como alguém que diz, isso são só coincidências naturais, como responderíamos a um debate com um cético? Boa provocação, Lucas. Em debates com céticos, eu começo com empatia. A Bíblia não ignora o ceticismo. Pedro, em 2 Pedro 3:3-4, avisa que virão os zombadores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas os sinais vão além de eventos naturais. Eles convergem em padrões proféticos. Por exemplo, a restauração de Israel em 1948 ecoa a Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Céticos podem chamar de coincidência, mas combinado com o aumento de falsos cristos, Mateus 24:5, e a globalização que permite a pregação do evangelho a todas as nações, Mateus 24:14, forma um mosaico divino. Incluo testemunhos. Conheço pessoas que se converteram ao ver sinais pessoais, como sonhos proféticos ou livramentos milagrosos durante desastres, alinhados com Joel 2:28, sobre derramamento do Espírito. Para o cético, convido a uma análise honesta. Se a Bíblia previu esses eventos há milênios, não vale investigar? Testemunhos são poderosos mesmo, eles trazem o abstrato para o pessoal. Agora, conectando isso à vida prática, como vivemos em expectativa eterna? Como esses sinais influenciam nosso dia a dia sem cair em paranoia ou passividade? Exato, Lucas. Viver em expectativa não é sobre bunkers ou datas marcadas no calendário, é sobre santidade e missão. Em 1 Tessalonicenses 5:2-6, Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão na noite, mas nós não estamos nas trevas. Praticamente, comece com oração vigilante, como Jesus em Mateus 26:41. Identifique sinais atuais, como o aumento de perseguições cristãs em certas regiões, alinhado a Mateus 24:9, e use isso para fortalecer a fé. Em meio a guerras, como as atuais tensões no Oriente Médio, pergunte: como isso me impulsiona a amar mais, perdoar mais? Histórias bíblicas nos guiam. Noé construiu a arca em obediência, apesar de zombarias. Os magos seguiram a estrela com ação. Hoje, viva com urgência eterna. Compartilhe o Evangelho. Cultive frutos do Espírito, Gálatas 5:22-23. E prepare-se para o juízo, onde cada ato será avaliado, 2 Coríntios 5:10. É inspirador. Os sinais nos lembram que a história tem um fim glorioso. Que bela conexão entre o histórico e o prático. André, você mencionou análise versículo por versículo. Talvez possamos fazer uma rápida em Apocalipse 1:7 sobre a vinda de Cristo nas nuvens. Sim, vamos lá. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui, João ecoa a Daniel 7:13 e Zacarias 12:10. Vem com as nuvens simboliza a glória divina. Todo olho o verá indica universalidade, não secreto.
Aqueles que o traspassaram aponta para Israel e a humanidade em arrependimento ou lamento. Espiritualmente, nos chama a uma vida que anseia por esse momento, vivendo como se hoje fosse o dia. Profundo. E para os ouvintes com dúvidas, talvez um Q&A rápido. Um ouvinte pergunta: como diferenciar sinais verdadeiros de falsos alarmes? Ótima! Sinais verdadeiros alinham-se à Escritura inteira, não isolados. Teste pelo fruto. Promovem fé, esperança e amor, ou medo manipulador. Em 1 João 1:1, teste os espíritos e consulte a comunidade de fé para discernimento coletivo. Perfeito. Estamos chegando ao fim, mas antes, André, uma reflexão final sobre o juízo final e esses sinais eternos. Lucas, o juízo final em Apocalipse 20, 11 e 15 é o clímax, o grande trono branco onde livros são abertos e cada um é julgado pelas obras. Mas para os crentes é redenção, nossos nomes no livro da vida por graça. Os sinais nos urgem viver agora com olhos no eterno, pois o que semeamos aqui ecoa na eternidade. Que possamos ser como as virgens prudentes de Mateus 25 com lâmpadas acesas, aguardando o noivo. Que mensagem impactante, André. Obrigado por essa conversa enriquecedora. Amigos ouvintes, se esse episódio tocou você, inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. Dê um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esses sinais eternos. Até o próximo! Obrigado, Lucas. Deus abençoe a todos.